de não sanar os problemas todos, que vai ser muito difícil, mas tentar minimizar o problema de caso a caso, tentar minimizar esses problemas. E isso serve não só para a questão de casa de show, serve para prédios aqui do centro. Os prédios têm esse problema, são prédios antigos, que não tinha escada por fora do prédio, não tinha nada. Então tem que ser feitas adaptações, fora andares que o dono do andar fecha a porta de saída de emergência. Ele fecha porque não quer que ninguém entre no andar dele. Tem vários disso, a gente sofre, tem muitas denúncias lá. Então é isso que eu queria deixar aí, e quem quiser depois aí esse relatório, fica à disposição. Ok? Obrigado. Após esse palestrante, depois vai haver as perguntas, hein? O próximo, doutor Ângela. Vai chamar? Barbério, doutor Ângela. Depois. Boa noite, senhores. Exatamente o que o senhor perguntou, nós também queremos saber. As casas noturnas estão abertas, foi concedido alvará, são casas antigas na Lapa. Muitas cumpriram as determinações, outras, conforme o senhor falou, o que vai fazer com a parede? Eu andei lendo que existem paredes frágeis de gesso, que podem, quando as casas são geminadas, que você pode abrir e um vai passando pela outra. Eu também ouvi isso. Escadas pelo lado de fora. Existem prédios tombados. A solução nós também não temos. Mas, aqui uma colocação, por favor, não me entendam mal. Será a sociedade, devido a esse incêndio, que levou embora vários jovens e que as famílias estão em luto, que vai demorar? Lógico que a ordem natural não são os nossos filhos irem na nossa frente, nós irmos na frente. Mas será que todos os donos de casa noturna são vilões? Todos eles? Vamos entender uma coisa. O dono de uma casa que se propõe a abrir, ele paga pelo ponto, ele aluga o imóvel ou compra. Ele contrata despachante, ele contrata advogado, ele contrata contador, ele contrata empregados, pagando os seus salários, segundo o professor José Pastore. Você, a cada custo de um empregado de R$1.000, você tem que separar mais R$1.000 para os encargos. Será que ele quer viver na ilegalidade? Será que ele é um irresponsável? Será que ele é negligente, imprudente? Ficar com uma faca no seu pescoço, uma corda, uma espada na sua cabeça, à mercê de uma fiscalização da prefeitura, de levar multa porque quer? Todos eles são assim? Não. Existem alvarás que demoram 9 anos, 10 anos, 6 anos. Quanto à legislação, que quando tem uma tragédia dessa, o nosso ímpeto é natural que a gente ache que tem que endurecer as leis. Tem inúmeras leis já, inúmeras. É um cipoal, é emaranhado que você não consegue saber. Tantas leis, tantas normas, tantos decretos, e você não consegue cumprir. O senhor falou sobre a fiscalização, que não há, né? Eu não entendi bem, só desculpa, né? Não há, não tiraram, né? Mas existe uma fiscalização. Para ele conseguir um alvará, tem que ter um projeto anterior, que você leva ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros visita a sua casa para dizer com algumas normas de segurança que devem ser cumpridas. Se existem essas normas, você cumpre e chama de novo a vistoria do Corpo de Bombeiros. E é dado alvará, né? Ou então é dado certificado de aprovação. Depois tem anualmente o certificado de registro, que esse é tirado anualmente. Então, não posso acreditar que uma pessoa que se propõe a montar o seu negócio queira ficar na ilegalidade.
É uma coisa que não combina. A gente deve fazer uma leitura um pouquinho mais subjetiva, ler entre as linhas. Eu não sei. Então, isso que o senhor quer saber, como vai resolver, nós também. Então, a minha, no caso, opinião, deve se reunir a sociedade civil, os engenheiros, os arquitetos, que formem um mutirão para a gente resolver a situação, porque eles também querem resolver. Eles pagam impostos, vão ficar à mercê, parados, vai um fiscal e multa, outro fiscal e multa, ele não consegue resolver. Então, a proposta que eu tenho a levar é que esse grande mutirão que o senhor falou, façamos. PROCON, Proteste, sociedade civil, município, Estado, engenheiros, arquitetos, vamos achar uma solução. Eu acho que talvez a gente conseguisse chegar a algum lugar. Porque só taxar os donos, não só de casa noturna, casa de festa, como vilões, não está batendo bem a coisa. Está precisando de uma discussão maior. Obrigada. Desculpe. Para fechar esse primeiro tempo na mesa, convido o arquiteto Sidney Menezes. Uma boa noite, muito obrigado pelo convite ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Queria aqui saudar os companheiros aqui da mesa, em especial saudar a colega do AIA aqui presente, e a nossa querida companheira Uiara, que está aqui também, e o nosso Carneiro, que temos aí participado de vários encontros, não é, Carneiro? Vários debates. Eu vou pedir licença a vocês para desligar aqui o... Sempre toca na pior hora, né? Chique, né? Bom, começando então essa questão específica aqui do debate, eu queria trazer primeiro uma informação, depois fazer uma reflexão conjunta com vocês e finalizar com uma proposta, não é? Porque eu, sinceramente, estou um pouco assim, não diria cansado, Carneiro, mas nós temos participado de tantos debates sobre tantos assuntos de ordem técnica, né, que diz respeito às nossas atividades profissionais, e depois recebemos os anais desses debates, as transcrições dessas reuniões, e pouca coisa efetivamente nós fazemos a partir de cada encontro desse. E eu quero fazer aqui a minha meia-culpa, inclusive, nesse processo. Então, a primeira informação que eu quero trazer a vocês é sobre o procedimento que foi adotado pelo CAU, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Eles tiveram lá uma participação muito firme na questão de debater o assunto, não é? E criaram uma comissão especial. Na verdade, essa comissão especial foi criada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e o CAU participou, o CREA participou, outras instituições participaram, e tiveram, então, como a principal tarefa dessa comissão o desempenhar uma revisão e uma atualização da legislação de segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Quer dizer, uma iniciativa importante e, evidentemente, que atrasada, porque a gente, lamentavelmente, percebe que esse tipo de discussão e essa mobilização sempre acontece após os grandes acidentes e os grandes sinistros. Eu não sei se isso é uma característica nossa, mas é um fato que a gente sempre percebe. A nível aqui, seguindo, né, com disciplina o tema do evento, como evitar as tragédias, analogias entre os fatos ocorridos em Santa Maria e a realidade do Rio de Janeiro, o CAU do Rio de Janeiro tomou algumas providências no sentido de encaminhamento de um ofício aqui ao Corpo de Bombeiro, que inclusive está aqui presente, né, ao Roberto Fontinelli Damasceno,
diretor-geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiro, e também um encaminhamento de um outro ofício ao secretário de Estado da Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Simões. Em ambos, nós destacamos ali o papel, afinal de contas, qual será o papel de um conselho profissional diante de um desafio que ora se apresenta. Então, nós encaminhamos nesses ofícios algumas observações e algumas informações. Dentre elas, aquelas que nos diz respeito enquanto às atribuições profissionais de todos nós, quer arquiteto, quer engenheiro. E nessas recomendações e informações fica muito clara a questão como as atividades relacionadas a projeto de instalações e equipamentos referentes à arquitetura, a projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, a projetos de sistemas prediais de proteção contra incêndio e catástrofes, além das atividades específicas de engenharia de segurança do trabalho. E aí é um ponto que nós precisamos discutir claramente, essa questão dos colegas, né, com a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Porque o engenheiro de segurança do trabalho, antes de mais nada, por obrigação de lei, ele é arquiteto ou ele é engenheiro. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, na sua formação básica, está vinculado à arquitetura ou à engenharia. E como nós verificamos hoje a existência de dois conselhos, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e ambos conselhos contemplam a atividade do engenheiro de segurança do trabalho. Se ele for arquiteto, o seu registro por força legal deverá ser no CAL. Se ele for engenheiro, o seu registro por força legal será no CREA e no sistema CONFIA. É evidente que existem opiniões contrárias, mas a fase do debate, essa já passou, nós estamos na fase do cumprimento da lei. Se a lei está incorreta, equivocada, é outra história, mas o fato é que a lei estabelece esse rito, né, processual de inscrições, de registros profissionais desses engenheiros e arquitetos. Então, me parece que sobre esse determinado assunto nós precisávamos, desculpa a franqueza, tomar um pouco assim de vergonha nas nossas caras, principalmente aos companheiros que estão dirigindo os conselhos profissionais, e possamos criar ações conjuntas. Que o Conselho de Arquitetura e o Conselho de Engenharia e Agronomia façam ações, iniciativas conjuntas para atender nesse ponto específico, por exemplo, do engenheiro de segurança do trabalho. Né? E aqui está o Consenza, vice-presidente, futuro presidente do CREA, que entende muito bem a questão que a gente está falando. E eu digo isso pelo seguinte, não é tirar partido de um acidente como esse, não é isso. Mas nós deveríamos, Consenza, retomar, e a todos nós aqui, nós deveríamos retomar o trabalho de conscientização junto à sociedade da necessidade real de contratação desses profissionais. Porque essa história de que a prefeitura não deu alvará, que o corpo de bombeiro atrasou não sei o quê, isso nós temos que cobrar enquanto sociedade, mas cá para nós é uma providência que cabe à prefeitura, que cabe ao corpo de bombeiro. Nós vamos cobrar enquanto cidadãos, mas a competência, a ação, ela é uma ação exclusiva da prefeitura e do corpo de bombeiro. Nós não podemos, eu quero que a prefeitura faça isso ou aquilo, não é possível, a não ser enquanto pressão de um movimento de cidadania. Né? Agora, o que nós podemos e devemos fazer é aquilo que está ao nosso alcance, enquanto conselhos profissionais. Então, me parece que uma campanha que esclareça a população, isso a gente tem falado desde do incidente lá da 13 de maio, quando, na verdade, o Conselho de Arquitetura tinha 25 dias de vida, né? Nós estamos pregando isso, de que precisávamos fazer uma campanha junto à sociedade
para as pessoas entenderem, olha, não pode fazer uma obra, mesmo de reforma, sem um profissional, sem um engenheiro, sem um arquiteto, uma obra de estrutura, sem o acompanhamento de um especialista. Não é possível, né? Então a população tem que entender que precisa ter a contratação desses profissionais, que afinal de contas é essa tarefa para a sociedade. E cabe aos conselhos fiscalizarem a boa prática profissional e assegurar à sociedade a contratação do bom profissional. Não é? Agora, no que diz respeito aos estabelecimentos comerciais, de teatro, casas noturnas, etc. e tal, isso precisava ter uma campanha mais rigorosa ainda, que esses setores precisam entender que há necessidade de contratar profissionais. E que profissionais seriam esses neste caso específico? Me parece que os engenheiros de segurança do trabalho são os profissionais com o perfil mais adequado nesse assunto que nós estamos discutindo. E esses engenheiros de segurança do trabalho são engenheiros de formação ou são arquitetos de formação. Então, se nós pudéssemos sair daqui, de uma reunião como essa, né, num debate interessante e profundo aqui que nós estamos fazendo, com algumas ideias e compromissos de trabalho do tipo, por que a gente não estabelece uma resolução conjunta dos conselhos, no caso aqui no Rio de Janeiro, recomendando ao Corpo de Bombeiro, à Prefeitura, à Associação de Empresários da Noite, a pessoal da área cultural, recomendando que se contrate profissional. Não estou defendendo reserva de mercado. O que eu estou defendendo é a segurança desses espaços para a população. E esses profissionais teriam, evidentemente, a responsabilidade técnica por esse tipo de serviço. Senão fica o que aconteceu no Rio Grande do Sul. De quem é a responsabilidade? Da banda que botou o fogo, da prefeitura que deu o alvará incompleto, e o profissional? Cadê o engenheiro? Cadê o arquiteto? Cadê o profissional que, se tivesse sido contratado dentro da boa prática profissional e tivesse acontecido um acidente, estaria sendo responsabilizado? Então, me parece que isso, o consenso e demais colegas, seria um passo de amadurecimento das nossas ações. Ao invés de ficar no debate, na discussão, que eu acho que tem que continuar, deveríamos ter ações concretas, que nós pudéssemos fazer amanhã uma minuta por exemplo, de uma resolução conjunta dos conselhos profissionais no Rio de Janeiro, recomendando ao Corpo de Bombeiro, olha, as suas plantas, as suas licenças precisam ter exigência de ART, caso engenheiro, e de RRT, caso arquiteto. E esses profissionais